Manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está, vazio está. Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer algo que edifica a tua vida através da palavra de Deus. Mas antes de começar, quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem acompanhado os vídeos. Que Deus continue abençoando a tua vida, você continue deixando o seu like, compartilhando, para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra. E você também que está chegando agora pela primeira vez no canal, se você gostar do conteúdo que a gente compartilha, que é a palavra de Deus, que você possa ir se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Hoje preparei um estudo com o tema Impulsionados a Orar. E durante esse estudo você vai entender esse tema. Se você puder, abra a tua Bíblia e acompanhe comigo lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o 11, vamos ler. Se você puder aí, acompanhe para que você possa entender melhor. Aleluia. Que essa palavra hoje venha trazer algo para edificar a tua vida, para gerar uma semente no teu coração, e que não fique só agora, mas que fique hoje e sempre. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 7, vai seguir dizendo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 8, porque todo aquele que pede recebe, e aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Versículo 9, por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho, quando ele pede pão? Verso 10, ou lhe dará uma cobra, quando ele pede peixe? Versículo 11, por fim, vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Aleluia. Então aqui Jesus começa esse versículo aqui dizendo a oração, e esse é o tema que eu quero trazer hoje, porque Jesus aqui ele impulsiona a quem ele estava ensinando a orar, quando ele diz no versículo 7, peçam e vocês receberão. Então ele estava dizendo para vocês pedir, não é para ficar sem falar, porque como se você quer que alguém saiba de algo, você tem que dizer. Imagina Deus ele precisa que nós contemos a Ele. Então ele começa dizendo no versículo 7, peçam e vocês receberão. Ele está dizendo que vamos receber o que estamos pedindo, mas ele diz, peçam. Lembra do cego Bartimeu? Ele lá naquela multidão gritava, o recurso que ele tinha era a voz, porque ele não enxergava, não via a multidão, mas ele usou o recurso que ele tinha. E a multidão dizia para ele parar de gritar, mas ele não parava. Então, quando ele chega até Jesus, Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Então o Senhor Jesus viu que ele era mendigo, viu que ele era cego, mas mesmo assim queria ouvir da boca dele o que ele precisava. E assim é o nosso Deus. Ele quer ouvir de nós o que nós estamos precisando, o que nós estamos almejando, o que nós estamos sonhando. Então nós temos que contar a Deus. Então Jesus já começa dizendo no versículo 7, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão. Então eu quero te dar um exemplo. Já aconteceu de você perder algo, não sei, de repente a chave de casa ou celular, você coloca num lugar e não lembra, e aí bate o desespero, meu Deus, onde coloquei aquele pertence, onde coloquei a chave do carro? Então você vai ficar desesperado, não vai? E aí quando você encontra, o que acontece? Quando você encontra, você fica com um alívio no coração. Ufa, achei a chave do carro, ufa, achei a chave da casa, opa, achei o meu celular. Então Jesus está dizendo para vocês procurar, para a gente procurar. Então quando a gente perde algo, a gente procura incansavelmente até encontrar. E assim, porque Jesus dá esse exemplo, procure e vocês acharão. Porque tem coisas que nós precisamos nesta vida que somente Deus pode nos dar. Então não tem como encontrar isso se não procurar. E aqui Jesus impulsiona a procurar em oração. Ele diz no começo do versículo, primeiro peçam, e depois ele fala procurem. Então ele diz verbos aqui, ele diz peçam, ele diz procurem e vocês acharão, batam, né? Como exemplo aqui ele dá um exemplo de uma porta.
quando você chega na casa de alguém, você bate na porta primeiro para aquela pessoa vir te receber. Então, Jesus está impulsionando, por isso dei o tema, impulsionados a orar, porque Jesus está impulsionando aqui neste ensinamento para que a gente ore. Quando ele diz nesses verbos, peçam, vocês receberão, procurem e vocês acharão. Então ele está impulsionando a gente a orar. Ele vai dizendo, bata e a porta será aberta. Então não tem como a porta ser aberta se a gente não bater nela. Se a gente não bater, não chamar a pessoa não vai sair para fora. Então assim é o nosso Deus, ele precisa que nós apresentemos a ele as nossas causas. Ele precisa que nós peçamos a ele as nossas necessidades. Um exemplo simples, mas para que você entenda mais ainda, quando a gente chega numa loja, determinada roupa, ou um veículo, não sei, você chega e o vendedor chega para te atender e você fala para ele o que você quer. Então se você não falar, não vai ter como ele trazer até você o que você quer. E assim é o nosso Deus. Se a gente não apresentar em oração a Deus, não tem como ele entregar para nós, porque Deus ele conhece as nossas necessidades, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas ele quer que a gente peça, por quê? Para que a gente reconheça que ele é Deus, para que a gente reconheça que nós somos dependentes dele em oração. Então nós estamos sendo impulsionados por esta palavra, e eu creio que já tem falado ao teu coração e tem te impulsionado a orar. Glorificado seja o nome de Deus. Então Jesus vai seguindo dizendo, batam e a porta será aberta para vocês, no versículo 8, porque todos aqueles que pedem recebem, e aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Então aqui Jesus explica, a porta só é aberta para quem bate. Alguém alcança só aquele que pede, principalmente em oração. Então esta é a ideia, por isso que eu senti no meu coração de trazer essa palavra aqui, porque muitas vezes nós oramos e muitas vezes não temos um propósito, muitas vezes não entendemos. Então, muitas vezes a pessoa ora a oração do Pai Nosso, se a gente voltar lá um capítulo atrás, no capítulo 6, versículo 9, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz no versículo 9, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No versículo 10 ele diz, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então muitas vezes a pessoa ora a oração do Pai Nosso, mas ela não percebe o que esta oração está dizendo. Olha, ela diz no versículo 10, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então a gente ora e muitas vezes a gente quer a nossa vontade. Então que você entenda isso hoje, porque muitas vezes a vontade de Deus ela não é a nossa. A vontade de Deus ela é soberana, ela é além da nossa. Então tem coisas que realmente vai ser ruim, realmente vamos passar por um momento triste, momento de perca. Mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as nossas dificuldades não é para nós, mas é por o nome de Deus ser glorificado quando nós vencemos essa dificuldade. Então, muitas vezes a pessoa ora a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, não a minha, mas não entende que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável, por isso nem sempre vamos ter o que nós queremos. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu colocar aqui, eu falo assim, a minha vontade é ter muito dinheiro, é ter riquezas, e aí eu não estou preparado para isso, e aí o Senhor me abençoa com riqueza, e eu começo a colocar o coração nos bens materiais, e começo a me distanciar da presença de Deus, começo a parar de ler a Bíblia, eu paro de fazer o que eu fazia para Deus. Então Deus não vai entregar para mim o que eu não estou preparado para receber, ainda mais se aquilo que Ele me entregar, fazer eu me distanciar da presença dEle. Então a Bíblia também diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então Deus não vai entregar para nós o que vai nos afastar da presença dEle. Então nós temos que aprender que a nossa caminhada cristã é um processo, que nós temos que amadurecer como uma árvore, que ela é plantada e vai gerando ali aquele broto, ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai chegar o tempo dele dar o fruto. Assim é a nossa vida. A nossa vida cristã, nós aprendemos na palavra, aprendemos, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós aprendemos, nós vamos aprendendo que é necessário se aproximar de Deus e crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, é um processo, a árvore não é plantada e ela cresce de uma vez como mágica, não, mas ela tem um percurso para percorrer na vida dela, para que ela venha gerar fruto. Então assim eu e você temos um processo de aprendizado para usufruir daquilo que Deus tem para nos dar. Glorificado seja o nome de Deus. Versículo 9 de Mateus 7. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão?
Versículo 10, ou lhe dará uma cobra quando ele pede peixe? Ou seja, nós que às vezes erramos, nós que somos errantes nessa terra, que talvez nós pecamos, todos temos pecado. Quando o nosso filho pede algo, Jesus dá este exemplo. Quando o nosso filho pede um copo d'água ou quando ele pede um pão, a gente não faz o mal para ele, a gente atende a necessidade do nosso filho. E aí Jesus está dizendo, se o nosso Deus, que é Deus, o que ele pode fazer por vocês? Ou seja, se vocês que são maus, se vocês que erram, estão dando aos seus filhos coisas boas, imagina o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, Deus, ele pode sim atender às nossas necessidades. Como disse nesse tema, impulsionados a orar. Jesus ensina os seus seguidores a orar sempre sem desanimar. E ele não está dizendo que Deus vai nos dar tudo que nós pedir. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a verdadeira oração era procurar, acima de tudo, descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, muitas vezes, vamos pedir algo para Deus e se Ele não der, porque ainda não está no nosso alcance, como eu disse, se Ele ainda não colocou no nosso alcance, é porque não está na hora. Então, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tudo tem um propósito. Eclesiastes capítulo 3. Então, se nós somos maus, nós damos coisas boas às pessoas, aos nossos filhos, imagina o que Deus tem para nós. Então Ele pode sim nos dar o que nós estamos pedindo, mas o que nós temos que entender é que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, mais uma vez, quero dizer que aqui Jesus impulsiona-nos a orar sem desanimar. E Ele está dizendo que nós podemos alcançar aquilo que estamos pedindo a Deus, mas acima de tudo, que nós entendamos que a nossa oração é oração que seja uma oração de propósito, que seja uma oração para descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Aleluia, versículo 11. Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas ao seu filho. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aí, Jesus está afirmando que Deus vai dar o que nós estamos pedindo, mas é no tempo dele. É no tempo dele, não é no nosso. Então é difícil entender isso. E aí quero mais uma vez lembrar, e aí você orou o Pai Nosso, mas preste atenção, hoje eu quero trazer o significado do versículo 10, seja feita a tua vontade e não a nossa. Então, a vontade de Deus não é a nossa, e nem sempre nós podemos entender ela, mas nós podemos confiar na misericórdia de Deus. Lembra do Salmo 121, o salmista diz, olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? Então eu gosto de meditar no que estava acontecendo, imaginar. Então imagine que o salmista acordou num dia complicado de sua vida, acordou aflito, porque quando ele diz, parece que ele estava aflito, ele fala, de onde me virá o socorro? E aí no versículo 2 ele próprio responde assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então eu imagino quando ele acordou, olhou para os montes, olhou para o céu, e dentro do coração estava passando a aflição e disse, de onde me virá o meu socorro? E ele vê o céu, ele vê a terra, vê os montes e pensa dentro dele, mas se Deus fez esses montes, se Deus fez o céu e a terra, o que é o meu problema para Deus? Então o meu socorro pode chegar por esse Deus. Então o que nós estamos pedindo pode chegar pela mão desse Deus, mas nós temos que entender que não é da nossa forma, que não é no nosso tempo, mas é na forma e no tempo de Deus. Então a oração do Pai Nosso é isso, no versículo 10, reflita nisso, seja feita a vontade de Deus. Nem sempre vamos entender ela, mas o que nós podemos fazer é sempre confiar na misericórdia de Deus. Aleluia, quero ler com você Lucas capítulo 22, versículo 42, quando Jesus está no Monte das Oliveiras orando, logo após ele vai ser pego para ser crucificado. Jesus diz assim no versículo 42, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, porém não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres. Então Jesus ali, ele sabia do que ele iria enfrentar, mas ele estava ali aceitando a vontade de Deus, mesmo que ia doer, mesmo que ele ia ser humilhado, ia ser chicoteado, ia ser cuspido, ia ser esbofeteado e por fim crucificado e morto. Mas ele não renunciou àquilo que Deus determinou para ele enfrentar por mim e por você na cruz do Calvário. Então o que é o meu problema, o que é o teu problema, perante o problema que Jesus enfrentou para que eu e você estivesse aqui hoje tendo a oportunidade da salvação, tendo a oportunidade de examinar, de conhecer as Escrituras e de buscar ser salvo pela graça de Deus. Então Jesus, em toda a sua glória, se despiu e aqui orou ao Senhor, que não seja feita a minha vontade, assumiu a forma de servo dizendo, mas seja feita a tua, Pai. Então quem somos nós para não aceitar a vontade de Deus? Então vai ter vezes que vai doer, vai ter vezes que vai machucar, vai ter vezes que vamos nos sentir triste, mas é necessário para que o nome de Deus seja glorificado.
que você entenda isso e que esta palavra já venha ter falado ao teu coração e te impulsionado a orar de uma forma diferente, de uma forma que Jesus estava ensinando. Para a gente encerrar esta palavra, quero ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o qual a palavra diz assim: o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu, ou que jamais penetrou no coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você tem enfrentado um momento de dificuldade, ou se você tem uma necessidade e ainda está longe de conseguir, mas continue perseverando, continue sendo impulsionado a orar, que essa palavra hoje te impulsione a orar e a entender o propósito da sua oração com Deus. Então, a oração é uma conversa com Deus. Então, não tem como eu aumentar a intimidade com Deus se eu não conversar com Ele. Um exemplo, quando você conhece uma pessoa, você começa a conversar com ela, você se torna amigo e durante o tempo você vai conhecendo esta pessoa melhor. Isso gera a intimidade, você vai conhecer melhor esta pessoa. E assim é o nosso Deus. Quanto mais tempo passarmos com Deus, mais intimidade vamos ter com Ele. Então, que nós possamos adquirir intimidade com Deus lendo a palavra, que nós possamos adquirir intimidade tendo um devocional. O devocional é um tempo com Deus. Que nós possamos adquirir intimidade com Deus, orando, apresentando ao Senhor. E que esta palavra hoje venha ter falado ao teu coração, no nome do Senhor Jesus, te impulsionando a orar. Vamos fazer uma breve oração juntos para encerrar esse vídeo. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Soberano Deus, poderoso Pai, obrigado, Jesus. Mais uma vez quero te agradecer primeiramente ao Senhor. Pai, obrigado por esta oportunidade de estar aqui, trazendo esta palavra, meu Deus, para o coração desta pessoa. Que esta palavra hoje venha, meu Pai, gerar fruto na vida dela e que ela possa entender, meu Pai. Assim também te peço que eu possa entender que a oração tem que ser com um propósito, que a oração é para o teu nome ser glorificado e que as coisas não são no nosso tempo nem da nossa maneira, mas são da tua maneira e do teu tempo, e que nós possamos, Senhor, meditar cada vez mais no Pai Nosso, que diz: seja feita a tua vontade e não a nossa. Meu Pai, ainda que não nos agrade, seja feita a tua vontade. Pai, eu te agradeço e peço que esta palavra venha edificar lares, edificar vidas, no nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa esta pessoa que está vendo o vídeo e em nome do Senhor Jesus, cada vez mais se faz presente na vida dela, que a felicidade dela brilhe como o sol do meio-dia. Que o Senhor, meu Deus, continue abençoando ela poderosamente. Assim eu oro e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dizer um amém? Esta foi a palavra. Que Jesus abençoe a tua vida. Ele reina, se Jesus reina, e vivo está, e vivo está. Ele reina, se Jesus